Fala aí, rapaziada! Olha, o Mengão tá na iminência de não construir seu estádio. O presidente BAP acha o custo alto demais e rejeita parceria para não virar SAF. Por outro lado, o ex-presidente Landim afirma que a atual diretoria nunca foi a favor da construção. Isso fica muito claro nos vídeos da Flamengo TV. Será que o sonho da casa própria vai ficar só no papel? Vamos ver o que dizem algumas pessoas sobre o assunto. E olha, quase um ano após o leilão, o Flamengo não formalizou a compra definitiva do terreno do gasômetro. Enquanto isso, os custos e a responsabilidade para a retirada de uma tubulação que abastece 400 mil usuários gera debates. Localizado na rua de São Cristóvão, na zona norte do Rio, o terreno arrematado pelo clube tem 88 mil metros quadrados e é cercado por diversas opções de transporte público. No entanto, um dos problemas do espaço é a presença de uma tubulação da SEG que abastece cerca de 400 mil usuários. A responsabilidade pelo custo da retirada das instalações ainda gera debates. Inicialmente, um termo de compromisso assinado entre o Estado, o município e a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro indicava que a transferência seria feita pela própria concessionária. O acordo de 2012 também previa que o Estado considerasse os investimentos e gastos da empresa no ciclo de revisão quinquenal tarifária da SEG, seguinte à data da desapropriação do terreno por parte da Prefeitura. Apesar do termo, o prefeito Eduardo Paes afirmou em 2 ocasiões que o município iria ser o responsável pela retirada da tubulação. Nessa segunda-feira, o político foi até as redes sociais afirmar que a Prefeitura mantém a posição. Já disse, o que a Prefeitura podia fazer, o terreno está à disposição do Flamengo, aliás, o Flamengo pagou pelo terreno, nós só viabilizamos tudo que era necessário e possível para que o Flamengo tivesse terreno do seu estádio. Negócio de duto não tem problema nenhum, a Prefeitura já disse que vai resolver, a palavra está mantida. Gente, vamos ouvir o que tem a dizer o ex-presidente Rodolfo Landim, que afirma categoricamente que a atual diretoria nunca se manifestou a favor da construção do estádio do Flamengo. Está trabalhando, de fato, para poder implantar esse projeto. Mas assim, o que é preocupante na história, né? Assim, o prefeito, ele não quis passar essas leis e me falou no final do ano passado, eu falei, prefeito, você... Ele falou assim, olha, eu tô aqui eleito e tal, assim, só que foi eleita também uma nova Câmara dos Vereadores. Eu não me sinto à vontade de passar esses 2 projetos com a Câmara de Vereadores que está saindo. Fica parecendo que eu estou aproveitando, sabe, o apagar das luzes, então, até por uma questão de respeito. Sim. Aos novos vereadores e tal, que foram eleitos. Eu prefiro encaminhar esse projeto de lei logo que eles tomarem posse, lá em fevereiro, início de fevereiro do ano que vem. Então é o seguinte, nós temos um prazo aqui para a gente poder assinar os documentos definitivos. Teve um acordo preliminar feito em outubro. Vamos assinar os documentos definitivos até janeiro. Assinando esses documentos, lá vai estar meu compromisso. Eu vou encaminhar esse projeto de lei para a Câmara dos Vereadores. Só que parece que foi o Flamengo que não está querendo assinar. Ah, não, porque eu preciso estudar, porque eu não sei se vai custar isso, se vai custar bem e tal. Assim, desde o início, assim, falando sinceramente, eu sabia que isso não ia sair, né? E essa foi uma das grandes razões pelas quais, assim, a minha escolha pessoal de candidato foi outra. Você acha que o estádio não sairia com o BAP? Eu tinha absoluta certeza. A atual diretoria do Flamengo não tem interesse em acelerar o processo nem de fazer o estádio? Nenhum. Porque, assim, eu tenho absoluta certeza disso. Ele vai dizer que não, que não é verdade, que eles estão fazendo, mas eu tenho absoluta certeza. Eles vão tentar criar todos os tipos de desculpa e de respaldo, vão pedir pareceres de não sei o que e tal, para tentar provar o contrário, para poder... Procrastinação? Não é só procrastinação, é matar o projeto. O que eu acho que é pior, é matar o projeto. Mas você acha que tem chance de matar o projeto? Assim, se você não seguir adiante, o prefeito não vai levar a lei para aprovação e foi feita uma licença, você vai ter que ir lá e negociar com a Caixa para te devolver, para levantar o dinheiro e devolver o terreno para a Caixa. Você acha que é esse risco? Eu acho que tem um risco enorme.
Não é um risco pequeno, não. Só não aconteceu porque o prefeito é paciente. Então o Flamengo está sob ameaça de perder o terreno do gasômetro. Isso é uma boa pergunta pra você fazer pro prefeito. Mas basta o prefeito dizer o seguinte: olha, cansei, tô de saco cheio. Sabe aquele compromisso que eu tive de vocês de mandar a lei? Porque todo o processo, o Flamengo entrou muito pouco nessa renegociação. Entenda, essa renegociação é fundamentalmente uma renegociação entre o fundo e a prefeitura. Por quê? Porque o terreno era do fundo e ali, atrelado àquele terreno, tinha uma quantidade de CEPACs enorme. O prefeito desapropriou o terreno e disse o seguinte: porque eu tenho interesse de fazer aqui um estádio, estou abrindo isto para uma licitação pública, para quem quiser fazer um estádio, fazer um estádio. O Flamengo foi lá e comprou o terreno. Tá certo? Aí, o fundo entrou na justiça dizendo o seguinte: olha, não, peraí, porque além desse terreno aqui, era um projeto e tinha uma quantidade de CEPAC gigantesca associada a isso aqui. Eu não posso perder isso aqui. Aí entra a renegociação, que foi bater até na AGU, entrou até o advogado-geral da União, o Jorge Messias, entrou nessa história, no processo negocial. Fui conversar com ele 2 vezes lá em Brasília. Muito bem. E acabou se fechando e digo, uma negociação que basicamente os grandes atores eram prefeitura, interessada em que o Flamengo fizesse o estádio, e o fundo que detinha o terreno e detinha o potencial construtivo para ali construir torres comerciais e residenciais. O Flamengo ali era o maior interessado que essa negociação desse certo. O Flamengo, que participou do processo e compra o negócio, chega depois e diz que ainda não está seguro de assinar o contrato definitivo. Então, assim, sinceramente falando, eu acho que óbvio que tem risco. É só o prefeito dizer assim: olha, o prazo que você tinha para assinar está aqui, os documentos você não quis assinar, então está desfeito o meu negócio. O decurso de prazo eu não vou encaminhar, porque se ele não encaminha esse projeto, e se esse projeto não é aprovado, o que você vai fazer? Você vai comprar 850 milhões de CEPAC? Como é que funciona? O Flamengo o estádio vai ficar por um preço absurdo. Agora vejamos como está o balancete, como andam as finanças do clube no momento. Vamos acompanhar o que dizem especialistas que acompanham e conseguem dar detalhes dos números do Flamengo. O balancete do Flamengo, que surgiu ontem, finalzinho da tarde, comecinho da noite, tinha muito bem. Receita recorrente sem venda de jogador, 712 milhões. Projeção para o ano, 1,7 bilhão. Caixa, 148 milhões. 109 milhões livres. Aumento de 56 milhões comparando com 2024. Superávit de 143 milhões de reais. São números muito saudáveis e fortes, né, Rodrigo? Será que já entrou o dinheiro do Mundial também? Enfim, eu pude dar uma olhada bem por cima do balanço, mas sim, o Mundial tem um impacto grande. O que é a receita recorrente que está em 712 milhões? É fora a venda de jogador, né? Sim. E aí, você ter conseguido 700 milhões no primeiro semestre, que normalmente é o semestre mais fraco do futebol brasileiro, todos os clubes penam um pouco, teve a ver com o Mundial. E a gente vai ver efeitos também no Fluminense, no Palmeiras, no Botafogo, esse efeito dessa receita. Então você teve uma receita de 712 milhões recorrentes, você ainda vai botar a venda de jogador que vai ter Gerson e o Ed, por isso que a projeção é de 1,7 bilhão, acima do que o Flamengo tinha previsto inicialmente, que era 1,4, 1,5, né? Então vai ter ali um aumento ali de 1,7 e provavelmente, e a gente tem que esperar o que vai vir do Palmeiras também, mas provavelmente vai ser a receita recorde do futebol brasileiro, a ver como que vai fechar o Palmeiras, porque o Palmeiras tem vendas muito altas também, mas é provável que se torne a receita, porque vai ser a maior receita do Flamengo, pelo menos, a se confirmar esse 1,7 bilhão. Coisa para falar sobre o Flamengo é, assim, o negócio do estádio, né? Porque no final da outra gestão, numa tentativa ou não de reeleger os amigos lá
eles fizeram esse movimento de comprar o terreno do estádio, conseguiram as autorizações no governo, porque isso é muito difícil, né? Ter toda essa... Porque para você construir o estádio, né, tem que entender que não é só ter dinheiro e fazer. Precisa de muita coisa e muita coisa política, muita autorização, muita... Pô, cara, você quer construir um outro andar na casa que é sua, você, vai ficar 1 ano pra pedir alvará, tá ligado? Então imagina fazer um estádio, um negócio que muda a estrutura da cidade naquele pedaço, é um bagulho colossal. E desde que o BAP assumiu, aí 2 coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, você acha que o torcedor quer ter o estádio, óbvio, mas você acha que financeiramente é uma boa pro Flamengo fazer isso? E que problemas que o Flamengo poderia ter financeiro se resolvesse fazer esse estádio no prazo que estava previsto aí? Eu entendo o motivo de não querer ficar no Maracanã, tá? Porque... É um negócio horrível, né? É assim, é um baita estádio, é um estádio que gera receita, é um estádio comercialmente viável, mas é um estádio que tem as suas ingerências políticas que são incômodas. É um estádio que você tem que dividir com o Fluminense, que também tem uma relação que às vezes é boa, às vezes não é tão boa assim. Tem negociações que devem ser, né, incômodas pro dia a dia, enfim. E chega um momento que você não quer emprestar o estádio pro Vasco, o Vasco consegue na justiça, enfim. Quem tá certo, quem tá errado, não me importa muito nesse caso. A gente tá vendo pelo ponto de vista do Flamengo, o Flamengo não quer estar lá, eu entendo o motivo. Agora, construir um estádio colocaria o Flamengo num risco financeiro muito alto. Porque a gente tá falando de mais de R$1 bilhão. A gente tá falando de uma conta de R$1 bilhão. E é uma conta que, assim, ninguém consegue fechar ela com facilidade. O Atlético acabou de construir o estádio, e é um estádio que o Atlético vai pagar durante muito tempo. O Corinthians construiu o estádio e ainda não pagou. E vai levar tempo para pagar. Por quê? Parte você paga com patrocínio, parte você paga com cadeira cativa, que você vende antecipadamente, não sei o que lá. Tá bom, só que essas receitas aqui, você vai ficar sem elas depois, durante um tempão. Aquele custo de construção que você acha que vai ser 800 milhões, na vida real, é 1 bilhão e 200. O Atlético mudou pra caralho. A gente vai falar sempre assim. E você não arrecada nada enquanto tá construindo, isso há anos, né? Não arrecada nada enquanto constrói. Depois, aquela conta de receita e custo do estádio, ela não é tão fácil de ter uma sobra. Porque a principal receita do estádio é a bilheteria. E a bilheteria você já tem ela. Você não considera ela como uma receita extra. O que você tem de novo? Você tem estacionamento, alimentação e bebida, você tem as lojas, você tem outras coisas que você coloca no negócio estádio. Coisa em volta do tudo, estádio. A esplanada, os shows, né? Enfim. Então é um negócio muito arriscado de se fazer quando você não tem alguém para pagar a conta, para fazer sozinho, né? O que o Rodolfo Landim demonstrava que teria algum tipo de investidor, teria como fazer uma SAF do Flamengo, vender 25% dessa SAF e usar esse dinheiro para se for por esse caminho, talvez faça sentido. Você quer vender 25% do Flamengo para usar esses, sei lá, 400, 500 milhões de reais para construir o estádio, pra pelo menos construir o começo, e aí, tá bom, aí pode ser que a conta feche. Conversei com o governador aqui do Rio de Janeiro sobre essa possibilidade, né? Eu falei, eu como flamenguista preferia que o Flamengo comprasse o Maracanã. Custa quanto? 2 bilhões? Pega aí 2 bilhões, divide em 30 anos e paga. Foda-se. Daria pro Flamengo, que tem uma arrecadação de 1,5 bi, 1,7 bi, sei lá, indo para 2 bi, daria para pagar o Maracanã. Só que ele me falou o seguinte, que é do governo do estado, né? Que o Maracanã é um símbolo do estado, entendeu? É como se fosse o Cristo Redentor, a Lagoa Rodrigo de Freitas, entendeu? Então, tipo, são lugares assim que são símbolos, é mais do que uma construção, sabe? Então, por isso ele tem alguém levando dinheiro nisso. É óbvio. No resumo, provavelmente, eu não tô acusando ninguém, tô dizendo assim, talvez, muito remotamente, tem alguma coisa. Do ruim. Se parar pra pensar, o Flamengo talvez fosse administrar melhor. Óbvio que teria que colocar uma cláusula obrigando, por exemplo, o Vasco tem um jogo do Campeonato Brasileiro grande. Vai acontecer ali. Que pro Flamengo também seria bom, porque gera renda, gera dinheiro, Mas eu acho que uma empresa privada administraria até melhor o Maracanã do que uma empresa pública.
Não, sem dúvida. A questão de colocar se o estádio for do Flamengo, não teria como colocar não, é do Flamengo, mas se o Vasco precisar, não, aí não dá, porque o Vasco teria que alugar o Maracanã. Aí, como é o São Paulo é dono do Morumbi, que foi construído pelo São Paulo, é outra coisa. Mas o Vasco também já aluga. O Vasco também já aluga quando quer jogar um pedaço da renda então, no negócio. Mas você colocar no contrato uma obrigação de que o Flamengo teria que liberar pro Vasco quando o Vasco tivesse um jogo grande, aí eu acho que não caberia. Mas nessa questão de levar um dinheiro ou não, que talvez alguém leve, na real você nem precisa botar isso na mesa. Quer dizer, o Maracanã, o Flamengo e o Fluminense administram, o Flamengo, né? Basicamente o Flamengo que faz a grana girar ali dentro do Maracanã. O governo do estado tem direito a não sei quantos ingressos, não sei quantos camarotes, não sei quantos... Enfim, então, essa conta já é suficiente para você não querer se liberar, né? Porque é muito bom você ter ali um jogo muito grande do Flamengo que ninguém consegue ingresso. Você toma aqui, 2 ingressos de camarote para você ir com seu filho. A concessão da cantina, a empresa de limpeza, porra. Exato. Então, assim... essa história de vender o Maracanã, infelizmente, eu acho que eles não vão fazer nunca. E nessas condições, assim, eu concordo com você que o Rio já tem vários estádios, mas como rubro-negro, eu acho que o estádio do Flamengo viria para aumentar ainda mais a arrecadação do clube. É claro que nos primeiros, 10 anos, onde você vai pagar ali o estádio, né? Não sei quantos anos, mas enfim, nos anos em que você estiver pagando o estádio, isso vai ter um déficit grande dentro do clube. Mas depois que você terminar de pagar, aí é praticamente só lucro, né? Quer dizer, aquele prejuízo do aporte financeiro, ele sai, e aí, obviamente, tem custos, mas, enfim, é o estádio do próprio clube. Então, mas eu acho difícil, cara, sair essa história de estádio do Flamengo, porque, sinceramente, tem muito imbróglio acontecendo, muita coisa. Eu sou que nem São Tomé, eu só acredito vendo. Então, enfim. Eu acho que não vai sair, não. Vou continuar zoando o Flamengo. Tá bom. Então continua zoando, que é só o que resta pra vocês. Boa. É o que me resta. Claro que o Flamengo terá o seu estádio. Eu não tenho dúvida disso. Mas esse estádio, João, ele não vai vir à custa de performance esportiva. Eu não aceito ficar 10, 12 anos sem ganhar absolutamente nada para ter um estádio. Número 1. Número 2, nós não teremos um estádio se para isso a gente tiver que virar uma empresa. O Flamengo não está à venda. Mas é só 30%. Não tem 30% de gravidez, João. Você é verdadeiro. Você é verdadeiro? Não, eu sou 70% verdadeiro. 70%? Então, verdade, gravidez. Flamengo não está no DNA do Flamengo virar uma SAF. Então, essas duas combinações fazem com que você tenha um estádio, nos dias de hoje, com taxa de juros do jeito que está, é um desafio enorme. No programa de governo da minha campanha, eu disse, olha, Flamengo, se não tiver pelo menos 30% de margem operacional de resultado, ele não tem condição de construir um estádio com dinheiro próprio. Por que com dinheiro próprio? Para não ter que pagar pelo dinheiro de terceiros. Então, quando você recebe um orçamento que a gestão anterior sugeria para os próximos 3 anos 16, 17% de margem operacional, eu não tenho a menor dúvida que não tinha a menor condição de fazer um estádio sem você virar uma SAF. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso aí é matemático. Isso não tem nada a ver com opinião. Não é opinião. Para você que está ouvindo a gente, é matematicamente impossível você construir um estádio sem você ter recursos, sem que você fosse virar uma SAF. Então, eu entendo que nesse primeiro ano a gente já vai fazer 28 de margem. Nós estamos fazendo todos os estudos para saber exatamente quanto custa, João. Ninguém decide construir uma casa própria sem saber quanto ela vai custar. Por melhor que seja o projeto do arquiteto. O arquiteto te mostra um projeto lindo, diz que você vai morar numa casa fantástica, que é a casa dos seus sonhos, e a gente quer acreditar nisso. Por apenas quanto? Quanto vai custar? Você que está nos ouvindo aí, construiria uma casa sensacional dos seus sonhos sem saber quanto ela custaria e como seria pagar? A resposta é não. O dirigente BAP, né, pensa exatamente dessa forma. O Flamengo não vai comprometer nem a performance esportiva dele, nem a soberania do clube, virando uma SAF, para ter um estádio. Então pode ser que demore um pouco mais de tempo,
Pode ter. O Flamengo está fazendo 130 anos esse ano, irmão. Né? E eu costumo brincar com meus amigos que não têm o prazer de torcer pelo Flamengo, vamos dizer assim. Quando eles falam que nós não temos casa, eu falei, não temos uma, nós temos várias casas no Brasil, né? A maioria dos lugares que a gente vai, nós jogamos, quando a gente joga fora do Rio de Janeiro, a gente sente em casa. Então eu entendo que o Flamengo, nesse aspecto, ele é meio Rolling Stone, meio Madonna, né? Onde ele vai, o público vai atrás. Onipresente. É onipresente. Então eu entendo que vamos ter, mas não será à custa de sofrimento do torcedor, nem do sofrimento do caixa do clube, nem de soberania. E aí, nação, o que vocês acham? O Flamengo deve insistir na busca de parceria ou um Maracanã nossa casa e não devemos gastar e correr o risco de virar um Corinthians? Diz pra gente aí nos comentários. Gratidão por acompanhar o trabalho até o final. Peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Fui!